Hello, Joelson. Hello, Ana. Hello, Ah, tá não é escrito Ana. Ana aí. É, tá escrito Ana. Eu entrei no usuário da minha esposa, tranquilo. Não, tranquilo. É o Robson, é o Robson. E aí, Robson, beleza? Tudo bom, tudo jóia, E graças a aí? Deus. Só um minutinho, tá, gente? Só aguardar chegar mais gente aqui. Ok, galera. Bastante gente aí. Pessoal, aproveitando esse momentinho aqui que a gente tá aguardando entrar mais gente, já aproveitem aí para ir se apresentando, falar a profissão de vocês. Hello. Hello, Ô, Vivi. everyone. Can you hear me? Hello, teacher. Hi. Good to Hi. see you all here, guys. Thanks for coming. Oh, I can see here. I don't know he's Anna's Massimo there. It's probably is her husband. Rogério, Luiz, Jefferson, Joelson, Matheus, amazing, Glauber, Pedro. Excellent, guys. It's a pleasure to receive you all here. Bom, manda pra gente aí no chat de onde vocês estão falando. Enquanto isso, quero dar um hello especial para o nosso teacher Cadu. Hi, Hello. teacher. Teacher, você está pronto para fazer essa turma bonita passar num job interview mesmo? Com certeza estamos até de material novo. Olha! Gente, esse curso, né, ele foi montado através das nossas experiências, conforme os candidatos iam passando pelas entrevistas, né? Então, assim, tem toda uma junção de saberes, o Teacher Cadu com a sua didática, em contato com os alunos, vai atualizando as perguntas a cada rodada de entrevistas. Eu, por estar lá presente, né, hoje já tem uns 2 anos. Nossa, como que o tempo passa, meu Deus. Eu sou a tradutora lá do pessoal da Golf, onde eu fico traduzindo o inglês dos candidatos com o português dos candidatos com o inglês ali dos entrevistadores. A gente tem que entender que nesse processo da Wicca, né, que assim, que eu amo de paixão, porque foi uma empresa que trouxe essa oportunidade para brasileiro de uma maneira assim real, né? Não vou falar fácil, viu, gente? Porque não é fácil, tem que aprender inglês para estar lá na frente deles. Mas é uma oportunidade real. Então, lá nós temos algumas empresas, né? Tem a empresa que entrevista somente quando a pessoa fala inglês, e aí eu já não estou na sala, né? Normalmente tem outra pessoa ali para dar um suporte, mas eles já querem ouvir a pessoa falando inglês. Tem a outra empresa ali dos caminhoneiros, e tem essa que é a Golf, que contrata os operadores de máquinas pesadas. Aí, essa empresa, como ela está iniciando as contratações aqui no Brasil, ela sim entrevista pessoas que não falam inglês. Porém, gente, eles não vão contratar ninguém sem falar inglês, tá?
Então, eles têm ali, a gente vai ali fazer a tradução com vocês, vai ajudar vocês a se expressarem, mas aí eles falam: olha, eu gostei de você, agora eu preciso que você aprenda inglês. Então, uma coisa assim, muito séria que a gente tem que entender aqui, porque às vezes, quando a gente lança esse curso, o pessoal fala assim: nossa, eu quero comprar e tal, eu quero ir. Por quê? Ele acha que há 6 semanas eu vou aprender inglês, vou passar na entrevista porque eu quero estar lá ontem. E nesse processo especificamente, não é assim que funciona, né? Então, assim, não adianta eu cobrar uma coisa ali do Teacher Cadu que é impossível. Então, você não vai aprender inglês neste curso. Aqui você vai aprender a se sair bem numa entrevista de emprego. Então, a gente vai aplicar as perguntas a vocês e ali a gente vai dar as diretrizes, né? Como, teacher? Olha, se ele te perguntar assim, tell me about yourself, que é a pergunta, a primeira pergunta praticamente é a pergunta mais usada numa entrevista de emprego. O Teacher Cadu vai te ensinar a falar assim, ó, primeiro fale isso, fale aquilo outro, fale aquilo outro. Mas ele não vai te dar a resposta, ele vai te dar a direção, porque cada resposta é individual. Cada experiência aqui na nossa sala, ela é única, né? O Joelson não vai ter a mesma experiência do Alessandro Martins, né? O Eli não tem a mesma experiência do Luiz, não é verdade? Pode ser a mesma função, mas a experiência é completamente diferente para um e para outro. Então, o professor não consegue ensinar o que você vai falar, mas sim ele vai te dar toda a direção e norte para que você responda bem. Por quê? Pensa você tendo a oportunidade de ser entrevistado. Aí eles te fazem uma pergunta. Aí você fica assim, e acaba falando assim um exemplo que não te representa nas suas melhores qualidades. Você perdeu a oportunidade ali, porque ela não vai voltar. Não é quando você sair da sala e falar, não, eu poderia ter falado isso. Ah, peraí que eu vou voltar ali, vou falar. Não, acabou. Então é importante você ir treinado, não decorado, mas ir treinado, porque assim você consegue organizar os seus pensamentos, você consegue recordar os seus melhores exemplos e treinar para ele, né? Claro, teacher, eu decidi que eu vou falar sobre isso aqui. Aí você monta uma resposta toda bonitinha ali no seu caderno, com inglês perfeito e tudo mais. Eu vou decorar aquilo ali? Não, eu não posso decorar aquilo ali. Por quê? Porque eu vou ficar parecendo, ó, um robozinho. Aí, se você esquecer uma palavrinha, você já se perde. Aí você fala, peraí, que não era isso não, que eu queria dizer, era outra coisa. Não, então você também vai, o professor vai te ensinar a diretriz, você vai pensar no seu melhor exemplo, você pode até organizar suas ideias no papel, mas na hora que você estiver treinando e ensaiando a falar, porque a gente só soa natural, por exemplo, hoje eu estou falando aqui com naturalidade, mas vamos lá, nossa, se eu fizesse essa recuperação, hein, chegado, se eu fosse lá no primeira abertura do job interview, eu acho que eu estaria assim, bem assustada. Então, hoje eu ganho naturalidade porque a gente faz isso com frequência. E é falar, a gente tem que falar ali em frente ao espelho, enquanto a gente está tomando banho, a gente tem que estar treinando a pergunta ali da semana da aula que o teacher te ensinar vocês. E assim, gente, quando a gente falar, a gente tem que lembrar de tópicos. Nossa, as dicas que eu estou dando aqui, anotem, vale US$ 100. Então, aqui, ó, você vai anotando em tópicos, aí você vai falando sobre aquilo ali de forma natural, tá? Agora, aqueles que estão bem no começo, falam assim, não, teacher, eu não consigo falar com naturalidade, meu inglês ainda não está nesse ponto. Fica tranquilo, nós temos esse caminho para você também, porque ninguém nasce sabendo, né? Nem o português mesmo a gente nasceu sabendo, a gente adquiriu escutando e falando com o tempo. E é assim o inglês também.
Vocês vão começar ali do básico, isso eu estou falando para quem está no começo ainda da jornada. Vocês vão falando ali do básico, aprendendo a colocar as palavrinhas nas frases. Quando você assustar, você já está criando frases, você já está entendendo diálogos. Mas não é um processo da noite para o dia, não é em 4 meses, é de um período de tempo a outro, né? Então a gente precisa ali de no mínimo um ano para começar a andar com as próprias pernas ali no inglês, tá? Então a gente tem esse curso e ele chama Made Easy. Nós estamos na nossa versão 3.0. Então, assim, o nosso curso ele dá muito certo, gente, porque a gente tem uma metodologia muito forte, tanto aqui no Job Interview quanto no Made Easy, né? Nossa metodologia ela é pautada em 3 ferramentas principais. A aula com o professor, que é essencial, porque é ele vai decodificar o inglês na sua mente, através das explicações, exercícios de fixação, exercícios de conversação sobre a matéria que você está estudando. Então, não adianta eu estudar gramática se eu não coloco essa gramática para falar. Então, senão eu fico só igual aqueles robozinhos, só sei fazer exercício e mais nada. Então, a gente tem vocabulário, contextualização, estudo da gramática e a aplicação dela em conversação. Segunda ferramenta poderosa, a aula de conversação, né, Teacher Cadu? Teacher Cadu está lá com a gente no sábado às 3 horas e terça-feira, 19h30, com a Teacher Bianca. E a última ferramenta, né, maravilhosa, que essa sim, ela é maravilhosa mesmo, por quê? Porque ela te dá autonomia de estudo e ela trabalha muito seu listening e seu speaking, que é a nossa plataforma, nosso aplicativo. Ele trabalha ditado, ele trabalha o listening, ele trabalha a parte gramatical, pronúncia, e isso te gera confiança. Então, se você pegar 30 minutos por dia, em 3 meses você estudou 45 horas. E vocês sabem por como que a gente aprende algo e assim, e esse algo a gente consegue atingir uma habilidade intermediária é com 350 horas de prática. Então, por isso que não existe mágica, existe trabalho duro, conhecimento e as ferramentas certas, viu, gente? Então, nós vamos abrir esse curso maravilhoso aqui do Job Interview, porque através dele, né, teacher, nós conseguimos, assim, mudar a vida de várias pessoas. Várias, e assim, é muito, muito, muito gratificante, muito legal quando eu chego no dia, né, da feira de trabalho, e eu vejo meus alunos com confiança. Teacher, você tem que ver. E eles falam, eles, assim, gente, eu nem peço, mas eles são os nossos maiores, assim, marketing, porque eles falam, nossa, foi bom, ter checado é demais, nossa, eu estou aqui confiante, consigo falar. E quando ele, eu achei tão engraçado, nessa última vez, um aluno não, um candidato me mandou mensagem, falou assim, ô teacher, eu quero pegar seu curso aí, porque quando eu vi os candidatos que era seu aluno saindo da sala, eles estavam com um sorrisão, confiante, andando pleno. Pois aí, tá vendo? É o efeito, é o efeito das aulas, né? Deixa eu ver aqui, teacher, de onde que o pessoal tá. Nossa, gente, Belém, Sertãozinho, São Paulo, Curitiba, tivemos em Curitiba, né? Quem estava lá? Hum, Três Lagoas, nossa, Mato Grosso do Sul, deve ser operador de Harvester esse, né? Harvester ou Forward? Luiz, ó, só esses que comentaram, gente, comenta aí de onde vocês são. Goiânia, Goiás, muito bom. Então, teacher, fala pra gente um pouco da sua experiência. Eu abri aqui um pouquinho, né? Contei um pouquinho da minha experiência com esse processo, da felicidade em realização que a gente tem. Inclusive, gente, quem às vezes chega, quem às vezes não, quem chega às vezes lá no Canadá, continua sendo nosso aluno. Aí eles vão para o segundo nível e vão subindo assim, né? Então é muito legal essa amizade que a gente cria aí dentro desse processo. Rio Grande do Sul, Recife, São Luís, Maranhão. Então, teacher, se apresente,
Fala da sua experiência com esse curso maravilhoso que nós temos e o que que espera essa turma bonita aí pela frente. Beleza? Então, pessoal, eu sou o Teacher Cadu. Na verdade é o Alisson, né? Mas o pessoal sempre me chamou, me conheceu por Cadu, tá? Bom, eu já venho trabalhando aí no Job Interview há bastante tempo, né? Essa, inclusive, é a nossa quinta versão da apostila, tá? Atualizada agora. Eu já tive a oportunidade de observar muito o que que acontece durante as entrevistas, né? Às vezes alunos relatam como que foi a experiência deles na entrevista. Já tive uma oportunidadezinha também de trabalhar um pouquinho com a tradução. Então, aí a gente consegue ir coletando ainda mais com a questão que a Teacher Vivi falou, né, que ela acaba participando dos eventos. Então, a gente sempre pega ali o que está sendo perguntado, quais tipos de resposta o pessoal está dando, né? E a gente consegue trabalhar em cima disso, tá? A gente consegue trabalhar em cima dessa questão de o que responder, o que não responder, as perguntas, as variações dessas perguntas, porque uma coisa que é importante vocês saberem é que você vê uma pergunta de tal forma na nossa apostila, no nosso curso. Essa pergunta pode ser feita para você, só que de outra forma, tá? Então, não existe só um jeito de perguntar a mesma coisa. Então, a gente também trabalha as variações. Inclusive, isso é uma das novidades da apostila agora, tá? As variações das perguntas. E também, mais uma novidade que a gente tem, são os simulados. Agora a gente tem no total 3 simulados de entrevista de emprego online para o aluno poder fazer por conta própria, tá? Então você pode ali, a apostila vocês vão ver, elas são cheias de QR Codes e alguns desses são exercícios interativos. E ao final a gente já tem agora tanto o Possible Questions Game, que é lotado de perguntas extras. A cada atualização a gente coloca mais perguntas possíveis ali para você treinar. E ele tem o áudio também, então você não só lê a pergunta, você também consegue ouvir. Além disso, temos um Kahoot, que é sobre o conhecimento geral do curso, e também agora a entrevista de emprego, a simulação de entrevista de emprego que acontece numa ordem lógica e com as perguntas mais comuns, tá? Então você também pode treinar ali sua entrevista de forma individual, utilizando o material que a gente disponibiliza, tá? Então, mas no principal, a gente vai fazer o quê? Ver matérias, principalmente conectivos, tá? Conectivos e algumas diquinhas de inglês também vai ter. E a gente focar bastante nas perguntas possíveis, tá? A gente pega várias Teacher, perguntas ao longo do curso. teacher, o pessoal elogiou muito nessa última feira que tivemos, foi que no nosso drive, onde a gente coloca os materiais, existe vocabulário focado para cada profissão, né? Sim, sim. Tem as pastas de vocabulário específicos para cada profissão e tem também os dicionários gerais na própria apostila, tá? Temos ali ao final da apostila um dicionário com as 100 palavras mais utilizadas em entrevista de emprego no geral, tá? Que serve para todas as profissões, com os áudios também dessas palavras. Os áudios têm os exemplos dessas palavras sendo usadas em frase e a tradução delas, tá? Então a gente tem ali de Teacher, e vocabulário, tem ainda bastante. tem as perguntas específicas também, assim, para cada profissão. Sim, a gente tem uma pasta aí com mais de 30 profissões aí, com perguntas específicas e áudios também para os alunos. Amazing. Nossa, então tem muita coisa boa. São 6 semanas, né? As aulas acontecem segundas e quartas, de 19h30 às 21 horas, horário de Brasília. Então, normalmente o professor faz um dia de teórico, né, teacher? E um dia de prática, onde vocês vão estar praticando. Sempre ele vai mandar homeworks, que são os deveres, para que vocês possam ter a oportunidade de se expressarem, de falarem. Não precisa ter vergonha do coleguinha que fala mais ou fala menos, né? Cada um tem seu processo, mas só que a junção ali, a nossa união em sala de aula faz toda a diferença na participação, né? Então, assim, se eu não participo porque eu tenho vergonha, não aqui no nosso curso, porque isso vai te impedir de aumentar seu conhecimento. Então, assim, cada um fazendo a sua contribuição ali,
vai ser assim positivo para todo mundo. Tanto aquele que está mais no início do idioma vai aprender com aquele que está um pouco mais à frente. Então, você não tem que se sentir, vamos dizer assim, rebaixado. Você tem que usar aquilo ali como combustão, como combustível, para que você faça, nossa, eu quero estar ali igual o João, falando maravilhoso. E não assim, né? Ah, e o jogo fala muito, eu não falo nada. Não, aqui a gente é uma grande família. É um ajudando o outro. E é importantíssimo, né, teacher? Uhum. Teacher mesmo fala, nossa, Vivi, essa turma foi fenomenal. Eles estavam sem vergonha, eles estavam falando, participando. Então, uma turma boa é aquela turma que participa bem. Isso. Inclusive, é uma coisa que eu incentivo muito a fazer, tá, pessoal? Durante a aula, tá tendo dúvida, ô professor, rapidinho aqui, tá? Me falem suas dúvidas, tá? Porque é onde eu posso ajudar vocês. Se caso eu cair, se caso a minha internet falhar aqui, teacher, é porque, meu Deus. Não, Cats and dogs here. Oh my God. E aí, gente, claro, hoje aqui nós estamos apresentando o curso, o teacher vai abrir o slide dele ali. Nós estamos falando português, que a gente está falando para todo, que todo mundo possa entender. Mas durante as aulas, o teacher ele vai falar muito em inglês, né, teacher? Sim. Inclusive, os Claro, nossos sem textos da apostila, todos em inglês também. tudo em inglês, mas claro, né? Ele não vai falar 100% inglês, por quê? Porque ele está dando aula para vários níveis. Então, mesmo às vezes aquele que está começando, ele vai dar toda a didática dele ali para os dois níveis, tá? Isso. Apareceu a tela aí, pessoal? Pressão Viveway, sim. Ok. Bom, primeiro, pessoal, a gente vai ver os objetivos gerais do curso, tá? Conhecer mais sobre a empresa e suas vagas. A gente trata muito da J.D. Irving, tá? Que a J.D. Irving é que a maioria do pessoal tá buscando aí. Claro, se Mas você... serve para qualquer empresa, Isso. inclusive o Mister Joel, né? O Mister Joel que deu o depoimento dele. Gente, eu acho o máximo quando os alunos vêm por livre e espontânea vontade dar o depoimento. O Joel passou numa empresa em Singapura. Não tem nada a ver com o processo, mas ele falou que o curso do Job Interview foi essencial para que ele conseguisse essa grande oportunidade. Sim. Bom, o que eu recomendo aqui, se você está buscando uma outra empresa, né, você pode olhar o que a gente tem sobre a J.D. Irving e buscar esse conhecimento a respeito da empresa que você está se candidatando. Por exemplo, a gente tem aqui os valores da empresa. Se eu tenho os valores da empresa aqui, que é a J.D. Irving, o que que você tem que buscar sobre a empresa que você está se candidatando? Os valores deles também, tá? Então, é só você substituir a informação, mas a gente não, claro que o curso não vai ficar focado inteiro na J.D. Irving, a gente vai falar um pouco sobre ela e depois a gente vai passar por situações de entrevista que valem para qualquer empresa que vocês forem fazer entrevista. Até, inclusive, empresas brasileiras. Às vezes a entrevista não vai ser em inglês, mas o conhecimento que você adquire aqui, ele também serve para você passar em uma entrevista em qualquer outro idioma. Tá? Preparar um repertório de respostas para as possíveis perguntas. É aqui onde o pessoal comete muitos erros, tá? Porque a gente prepara um repertório de respostas para você ter um norte. Não é para você decorar uma resposta, porque se a pergunta for feita de um jeito diferente, já cai a sua resposta. Se você esquece algum pedaço dela, já cai a sua resposta. A ideia aqui é fazer você responder a mesma pergunta tantas vezes que você já sabe de cor como responder ela, mesmo que você não tenha decorado uma resposta. Ampliar os conhecimentos sobre entrevistas em inglês. Tá, a gente tem algumas dicas, a gente fala também um pouquinho das diferenças da entrevista aqui no Brasil para uma entrevista de um país norte-americano. Tá? Preparação de cenário, essa aqui serve muito para quem vai fazer entrevista online, tá? Que é a preparação de cenário. Acontece muito, às vezes o pessoal não saber direito e abrir a câmera com um lugar todo bagunçado atrás, isso aí você já começa a perder pontos aí. Parece óbvio, né, gente? Mas Sim. acontece, tá?
As dicas que o professor está passando, elas são essenciais. E se tem a dica aí, é porque já teve história. Isso. É que a gente fala, se Tanto tem de placa, tem pessoas, às história. vezes, com certeza. E assim, tanto quanto se a pessoa, né, falar de menos, ou a pessoa falar demais. Então, você está percebendo que não é só inglês? Quando teve uma época que eu fazia muita avaliação, né, para ver o inglês da pessoa. Às vezes o inglês da pessoa era maravilhoso, mas o jeito de responder as perguntas era bem fraco. Então, não é isso que a gente quer. Por quê, gente? Vamos falar assim, né? O preto no branco mesmo. Vocês já estão acostumados comigo, sabe que eu sou preto no branco. É o seguinte. Quando vocês, pelo menos vou falar do processo aqui, né, da Wicca. O processo da Wicca, gente, ele é totalmente gratuito para vocês. Mas eles não trabalham gratuitamente. Como é que eles vão pagar conta gratuitamente? Não tem jeito, tá? Como é que eles vão pagar salário gratuitamente? Não tem jeito. Então, como que eles fazem a renda deles? Quando você é entrevistado pela empresa que contrata, e você passou na entrevista, essa empresa vai lá e dá a contribuição dela para que a empresa que recruta, que é a Wicca, continue o trabalho dela. Então, você, candidato, por isso você não paga nada, né? Agora, documentação, preparação, aprendizado, aí cada um vai arcar com os seus próprios, igual documentação, traduções juramentadas, o seu ECA, o seu IELTS. Mas para você chegar ali na prova de um IELTS, você precisa passar pela base, né? Depois ir lá e fazer o IELTS. Tanto é que o Teacher Cadu semana passada finalizou a turma de IELTS, né? Então a gente vai intercalando IELTS, Job Interview, IELTS e Job Interview. E por que que existe o curso do Job Interview, Vivi? Justamente para isso, porque eu não quero que a gente já custa a conseguir a oportunidade lá para ser entrevistado, não é verdade? A gente faz, faz um monte de movimentos para conseguir chamar atenção para ser entrevistado. Aí eu nunca você perca a oportunidade, você já, né, já passou por várias eliminatórias ali e conseguiu chegar na frente deles para não marcar gol. Não. Nosso objetivo aqui é que você chegou na frente deles, meu filho, ó, você tem que marcar um golaço lá. Então, para isso que a gente te prepara, né? Até mesmo para o ICA, né? Para o ICA ter os candidatos dela aprovado, porque senão vai falar assim, nossa, os candidatos chegam aqui, não responde bem, não consigo falar com eles, não sei o quê. Ó, vou parar de contratar aí no Brasil. Então, ó, eles falam, não, nossa, teacher, isso, né, assim, teacher Vivi, nós precisamos dos nossos candidatos maravilhosamente preparados. E é isso que a gente faz. Convida vocês para se prepararem conosco, para quando vocês chegarem na frente deles, vocês marcarem aquele golaço, tá? Então, a gente ensina desde a base, vai passando ali pelo curso de Job Interview, finaliza ali com o IELTS, preparatório do IELTS, tá? Além disso, gente, só para falar aqui para vocês, nós também temos o serviço de atualização ou feitura do seu resumê, que é o seu currículo, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu tento, nunca sou chamado. Aí ela manda o currículo. Eu falo, esse currículo aqui pode ser melhorado. Então, a gente melhora ele de acordo com a verdade, mas a gente coloca palavras melhores, às vezes, faz uma descrição melhor feita das suas responsabilidades e funções, deixa o conteúdo bonitinho, formatado, e isso chama atenção lá na hora que você está sendo recrutado. Além disso, nós também temos a tradução juramentada, porque quando você vai tirar o seu ECA, né, que é a tradução ali dos seus documentos de educação, você vai precisar. Então, conte conosco para isso aí. E aí, teacher? Voltando aqui nos objetivos do job interview. Vamos lá. Linguagem não verbal.
Tá? Esse aqui é uma parte que o pessoal não dá tanta atenção, mas é muito importante, porque uma parte grande do que você comunica, do que você diz, não é verbalmente, tá? Então, por exemplo, se durante as minhas respostas eu fico tampando o rosto, eu fico encostando no rosto, esse tipo de coisa, cruzar os braços, são vários gestos aí que eles passam Inclusive, uma teacher, conflitante, né? nossa, eu tô cheia Uhum. de contribuições hoje. Teacher, inclusive, né, são dois entrevistadores, né? Normalmente um é do RH. O entrevistador do RH vai observar tudo isso aí, a sua energia, gente. Você não, eu sei que é o momento da sua vida. Eu sei que você está com o coração lá nas orelhas. Já passou da garganta nas orelhas. Mas você tem que estar com energia positiva lá para eles. Porque se você fica travado, você gera uma energia ruim, assim, uma energia baixa, não é uma energia ruim, uma energia baixa de tensão, de medo. Eles querem contratar o quê, gente? Gente feliz, gente que eles estão vendo ali, nossa, não, bacana, olha a pessoa que ao mesmo estando nesse, nesse momento, eu lembrei de uma coisa, gente. Nesse momento aqui difícil, que eles sabem que é nervosismo para todo mundo, mas eles estão vendo ali o seu esforço, sua energia boa, seu esforço em falar inglês. Então, qualquer ali atribuição, atribuição que você conseguir dar no inglês, maravilha, mesmo como intérprete, tá? Então, energia, olho no olho. Pensa você ser entrevista. Pensa eu aqui dando aula assim. Então, gente, nós temos o Job Interview, ele é maravilhoso, né? Também você vai ter o IELTS. Você nem vai, né? Você vai falar assim, nossa, teacher, que eu vou sair fora. Nossa, que mulher mais esquisita. Não é assim, gente? Teacher, vocês estão me ouvindo? Sim, Ah, tá. Vocês sumiram aqui da minha terra. Voltou. Então, assim, ó, pensa eu falando assim, não ia ser estranho? É a mesma coisa lá na hora, né? Então, a linguagem corporal, ela é essencial para que você conquiste. Olha, gente, sorriso não tem idioma. Olho no olho não tem idioma. Isso é linguagem universal, né? Então, são dicas assim, ó, poderosas, tá? Anote aí, ó, anote aí no seu caderninho. Pode falar, sim. teacher. Bom, enquanto você falava aí, foi passando ali algumas informações sobre a Irving, então, pessoal, essas informações vocês não precisam preocupar que tá tudo na apostila, tá? Mas aí, quem já estava mais atento aí viu que foi passando algumas informações aí. Mas essa aqui eu achei importante a gente falar sobre, tá? Que são os valores da empresa. Inclusive, até se tiver alguém aí que não for trabalhar com a Irving, é importante ver isso aqui também, tá? Por quê? Para que que a gente precisa saber os valores da empresa? Imaginem o seguinte cenário: você está na entrevista, o entrevistador pergunta o que que você sabe sobre a empresa. Perguntam. Ou ele também pode perguntar por que que você quer trabalhar para essa empresa. Que é quase a mesma pergunta. Se a gente for analisar bem, a resposta é praticamente a mesma, tá? Então vamos lá. Ah, teacher, tem que saber todos os valores da empresa, decorar tudo? Não necessariamente. Se você conseguir saber todos, ótimo. Mas não necessariamente. Para responder esse tipo de pergunta, você tem que olhar o que te é importante. Por exemplo, se a empresa perguntou por que você quer trabalhar para eles. Por exemplo, você considera os valores de people and teamwork, que é trabalho em equipe, pessoas, a integrity, que é muito importante, que é a integridade. E health and Safety Environment, por exemplo. Você gosta desses três. Você falaria assim, olha, eu não trabalharia para uma empresa que não valoriza esses três valores. Então, esses são os três valores mais importantes para você. Então, pelo menos eles, você tem que saber. Ah, eu gostaria de trabalhar para essa empresa porque ela valoriza pessoas, trabalho em equipe, integridade, saúde e meio ambiente. Olha aí, você já está falando dos valores da empresa, tá? Eu não necessariamente tenho que saber todos. Se eu souber todos, ótimo, tá? Mas não necessariamente. Eu tenho que pensar comigo mesmo o que que é mais importante para mim, por que que eu quero trabalhar para essa empresa realmente. O que ela tem
que me agrada? Você começa pelos valores, tá? Então é muito importante, aqui estão os valores da J.D. Irving. Se tiver alguém que vai para outra empresa, não tem problema. É só pesquisar ali o nome da empresa, os valores vai aparecer, tá? É facílimo de pesquisar os valores da empresa, ok? Até mesmo outras informações, né? Vai na mídia, procura algo de bom, assim, que Uhum. de alguma última notícia da empresa. É legal você mostrar que você fez o seu dever de casa. É muito assim frustrante, eu já estive presente, inclusive, quando a pessoa fala assim, o entrevistador fala assim, é, é, o que que você sabe sobre a nossa empresa? E a pessoa fala assim, ah, não sei muito não. É, Tipo, hã? Você quer ir trabalhar no... Olha o que que eu penso, hein? Na minha cabeça reverbera isso aqui, ó. Quê? Você quer ir trabalhar em outro país, levar a sua família para um lugar que você nem sabe para onde você está indo? Nossa, você tá mais... Você aqui, você tá mais perdido que segue em tiroteio. Então, você não passa credibilidade. Agora, quando você fala, não, eu sei, vocês fazem isso, fazem aquilo, inclusive, né, recentemente, né, tem essa, vocês estão trabalhando nessa frente, então, assim, eu gostaria muito, muito de me integrar à equipe para ajudar vocês a transformarem tal e tal coisa, já muda a perspectiva do seu entrevistador sobre você, porque isso, gente, acaba dizendo sobre o profissional que você é. Você chega numa entrevista internacional sem saber para onde você vai, imagina quando você estiver trabalhando, você não vai ler um manual, você não vai procurar aprender nada sobre as máquinas que você está operando. É isso que você está transparecendo quando você não quando você vai despreparado para uma entrevista. Então, isso tudo é levado em consideração. Eu não sou especialista em RH, né, gente? Mas eu acredito muito que eles pegam a sua resposta e tentam traduzir aquilo ali nas suas atitudes durante o trabalho. Então, eles sempre vão focar em quem segue as regras, em quem presta atenção, no seu ambiente, para ver se nem a própria pessoa e nem o colega está correndo risco, né, de se machucar ou de vida, né? Eu sei que tem muita gente aqui que trabalha com coisas pesadas, coisas sérias, né? Que qualquer vacilo ali você está colocando a vida de um colega em risco. Então, por exemplo, né? Você trazer que a segurança sempre em primeiro lugar e que você quer chegar em casa são e salvo, assim como você também quer que o seu colega chegue em casa todo dia são e salvo. uhum. Então, isso é muito importante você transmitir isso na sua resposta. Bom, e inclusive no segurança do trabalho a gente aprende o seguinte, né? Quando a gente fala de segurança, a gente não está falando só da nossa segurança e da segurança dos colegas, a gente também está falando da segurança dos equipamentos e produtos da empresa, tá? Então, quando a gente não leva em São consideração a caríssimos. segurança, a gente já está a gente já tá com o pé para a porta de saída, né? Exatamente. Né? E passar segurança sobre a sua escolha também, né? Então, assim, é muito importante você trazer os valores da empresa, porque você se mostra uma pessoa fiel, né? Porque você não escolheu aquela empresa porque você quer ir trabalhar no Canadá apenas. Né? Claro, essa deve ser uma das razões, mas ela não pode ser a única razão. Então, se você hoje for a única razão, você tem que pensar em outras razões. Por quê? Quando isso se torna a única razão, dinheiro e mudança para outro país, você se torna corrompível. Como assim, Vivi? Aí você está lá de boa, trabalhando, aí chega uma empresa e fala assim, ó, aqui, ó, você está ganhando quanto aí? Ah, eu ganho US$ 30 a hora. Ó, eu vou te pagar 40. A pessoa, a empresa, a que te ofereceu 40, não teve trabalho nenhum, não teve investimento nenhum de vir buscar você no Brasil, não teve investimento nenhum de te oferecer a job offer, porque isso tudo é custo para eles, é investimento para eles. E aí você vai tranquilamente, ah, vou ganhar 40.
Não é assim, sabe, gente? Lá no Canadá, né, tem problemas assim, né, de moradia. Como assim, Vivi? Ué, às vezes você vai para uma cidade que não tem tanta moradia disponível assim, ou às vezes até vaga em escola, né? Então eles contam muito casos assim que a pessoa saiu, levou uns três, quatro amigos, chegou lá na outra cidade que ia ganhar mais e não tinha estrutura nenhuma para recebê-los, né? Então assim, aí quis voltar, aí eles fecharam a porta deles, É. né? E sem Então contar que as assim, mais populosas, né? Tem as Toronto, Montreal, Vancouver, essas mais populosas. Ou a moradia é muito mais caro. Muito mais nossa, caro. vai, quem mora em São Paulo aqui sabe, igual a gente que é de Minas Gerais, nem se compara. Vamos supor, um salário de R$ 2.000 não é a mesma coisa que um salário de R$ 2.000 em São Paulo. Um salário de R$ 2.000 em Minas vai ser um salário de 6.000 para frente em São Paulo. E a pessoa vai conseguir fazer as mesmas coisas por causa do custo de vida. Uhum, Nessa empresa em específico, é uma província, então o custo de vida lá tende a ser menor. isso. Bom, pessoal, eu deixei aqui um QR Code também para o canal da J.D. Irving no YouTube. É Muita interessantíssimo dica. vocês assistirem os vídeos deles lá. Inclusive, eu sempre conto esse caso, mas é verídico, tá? O aluno conseguir passar na entrevista por causa de uma coisa que ele viu no canal do YouTube da empresa, que na hora que eles perguntaram se ele tinha alguma dúvida, que sempre ao final da entrevista, e é recomendado vocês terem uma pergunta, tá? Eles perguntam se você tem alguma dúvida, se você quer perguntar algo, e ele perguntou, foi direto no ponto. Foi sobre aquele projeto que ele viu que a empresa tinha, que ele se interessou e perguntou sobre aquilo. Aquilo lhe agradou tanto os entrevistadores, e é um detalhe, gente. Imagine o seguinte: tem uma vaga só. Você e outra pessoa estão fazendo. Vocês dois fizeram entrevista ótima, excelente. Ao final da entrevista, você não fez pergunta nenhuma, ele fez uma pergunta top. Quem fica com a vaga? Entenderam? Então é É o assim. desempate. É, para fazer uma boa pergunta para o entrevistador, o que é que eu preciso saber? Saber sobre a empresa, tá? Não tem como eu fazer uma boa pergunta para o entrevistador se eu não conheço a empresa, tá? Então, já fica a dica aí para vocês também acessem o site da empresa, o canal do YouTube também, tá? Além de que no canal do YouTube vocês pegam mais vocabulário, né? Porque eu tô ali vendo o vídeo, eles falando, tô assimilando o vocabulário. Treinando também o listening, Isso. né? E assim, gente, isso aqui é o que a gente está falando aqui agora, numa aula aberta. Imagina se a gente aprofundar um pouquinho mais, hein? Quanta dica ouro sai aqui nesse curso. Por isso que os alunos chegam lá confiantes, tipo assim, tá dominado, tá tudo dominado. Bom, galera, por essa parte aqui nós vamos passar rapidinho, que eu já trouxe algumas dicas aqui sobre o Tell About Yourself, tá? Que é a primeira pergunta da entrevista. Uhum. Geralmente, né? Não é sempre que tem essa Tell Me About Yourself, tem vezes que a entrevista tá um pouco mais corrida, tá? Eles não deixam ali você com tanto tempo para poder se descrever. Mas, na maioria dos casos, sempre acontece essa, tá? E ela pode ser feita de várias formas possíveis, tá? Eu posso virar para você e falar, Can you please tell me about yourself? Posso falar só, Tell me about yourself. Ou então eu posso virar para você e falar, Can you please introduce yourself? Então, veem que tem várias formas deles perguntarem a mesma coisa, tá? Então, como eu disse para vocês, não adianta eu tentar decorar a pergunta, eu tenho que decorar o significado dela, o que ele precisa de mim quando ele fala aquilo. Então vamos lá. Vamos ver separadamente o que que a gente tem que fazer, tá? Say your name, que é seu nome. Para dizer o nome, pessoal, para quem não tiver um pouco de dúvida ainda, você pode falar I am e o seu nome, ou então My name is e o seu nome. No meu caso, por exemplo, My name is Wallison Rodrigues. Say your age. Diga a sua idade. Pessoal, no inglês, o que que acontece? No inglês a gente não fala que tem a idade, tá? A gente não fala que tem a idade. A gente fala que está essa idade. Então a gente utiliza o verbo to be, tá? Olha aqui, ó. Do mesmo jeito que eu falo o meu nome, eu falo a minha idade, ó. I am e a sua idade. No meu caso, por exemplo, I am 27 years old.
ou I am 27. Vocês podem falar das duas formas, tá? I am sua idade ou I am sua idade years old. Se eu colocar years, eu tenho que colocar old, tá? Ou eu falo só I am e a idade, ou eu falo I am a idade e years old. Então eu vou falar das duas formas para vocês. I am 27. Ou então I am 27 years old. Say where you live. Diga onde vive. Bom, essa aqui a gente tem duas formas, mas tem diferença entre usar uma e usar outra, tá? A primeira forma que eu apresento aqui é I am from e a cidade e estado. Por exemplo, eu posso falar para vocês I am from Betim, Minas Gerais. Só que se eu disser I am from Betim, Minas Gerais, eu estou mentindo, sabe por quê? I am from Belo Horizonte. I live em Betim, Minas Gerais. Vocês conseguem entender a diferença? Quando eu falo I am from, eu estou dizendo de onde eu sou, onde eu nasci. Quando eu falo I live, eu estou dizendo onde eu vivo agora. Por exemplo, não necessariamente você vive na sua cidade natal, né? Tell about your education, only related stuff. E tell about your job experiences and career, only related stuff. Bom, essas duas partes aqui, pessoal, elas são elas são bem resumidas que vocês têm que fazer, tá? Bem resumidinho. Tell me about your education. Você vai falar o seu nível mais alto de educação. E cuidado, tá? Eu coloco only related stuff para vocês tomarem cuidado, porque se a minha vaga é para mecânico, eu preciso dizer que eu tenho curso de garçom? O que vocês acham? De forma alguma, não precisa? Agora, se eu vou operar uma máquina pesada e eu digo que tenho curso de mecânico, isso me ajuda? Ajuda, né? Tô vendo o pessoal concordando. Ajuda bastante, tá? Então a gente tem que pensar bem o que que a gente vai dizer, tá? Não pode simplesmente sair soltando a informação, porque existe um termo chama overqualified, que é quando a pessoa está acima da vaga, tá? Estudou acima da vaga. Por exemplo, a gente pega uma vaga para mecânico braçal mesmo, mecânico rústico, mecânica rústica. Ele não vai mexer com aquelas coisas de ponta. Ele vai fazer o rústico mesmo. Aí aparece um cara que tem doutorado em engenharia mecânica. Vocês acham que a empresa dá a vaga pra ele? Não dá a vaga. Não dá. Porque não é isso que eles estão procurando. Uma pessoa que já tem esse estudo todo em cima da área, ela vai querer um cargo melhor. Não quer dizer que a pessoa não pode subir de cargo lá da empresa, mas se você já entrar de cara, uma pessoa que já tem esse conhecimento todo, de cara ali vai começar tudo de novo, ele já tem esse receio. Tipo, porque pode ser um problema, né? A pessoa pode ali aparecer uma outra vaga ali na outra empresa para ele cumprir ali na área dele e ele sair. Pode acontecer, né? Então, por isso existe o termo overqualified. Então, vocês têm que tomar bastante cuidado aí, né, para não dizer coisas que são acima da vaga de vocês, tá? E agora sobre Job Experience e Career, essa parte aqui eles vão perguntar depois. Então, aqui vocês não precisam falar muito. É só colocar ali mais ou menos o tempo de experiência que você tem nessa área. Alguma dúvida? Tá, aqui, ó. Lembrando que antes de tudo é preciso agradecer a oportunidade e cumprimentar. A gente agradece a oportunidade logo no início, tá, gente? Não precisa esperar chegar ao final, não. Vamos lá, ó. Tem o good morning, que é bom dia. Good afternoon, boa tarde. Good evening, boa noite para cumprimentar. E good night, boa noite para se despedir, tá? Olha só, tem um exemplo de como agradecer a oportunidade. I would like to thank you all for the opportunity. Ok? Então, é interessante no início da entrevista você já agradecer a oportunidade. Bom, aqui, deixa eu só ver aqui nosso tempo. Tá bem. Aqui dá tempo de uns dois, três falarem, tá? Quem quer tentar se apresentar aí? In English. Alguém que já consegue?
Cadu, As posso dicas estão Teacher, aqui. tentar? Oi? Posso tentar, Cadu? Pode, com certeza. Seguindo aí o passo a passo, né? Isso. Oh, good evening. My name is Robson. I have 44 years old. I live actually I live in Sertãozinho, São Paulo. I have a degree in mechanical engineer. Uhum. I have more 20 years in experience in maintenance mechanical industrial. And it's this. That's it. Excellent job. Ficou excelente. Ficou excelente. Ok, mais alguém quer tentar? teacher. Eu, Matheus Vinícius. Pode falar, Matheus. Let's É, go. good evening. I am Matheus Vinícius. I am 30 years old. I am forestry machine mechanic. I have been I have been 9 years of experience. All right, 9 years of experience. Uh, Ok. yes, okay. Podemos ir mais um, hein? Mais alguém quer ir? Hello, Rogério. Alô? Pode ir? My name is Rogério Ramos. I am from Curitiba, Brazil. I have over 30 of experience in construction and 13 years experience concrete formwork carpenter. Ok, very good. Oh, peraí, só um minutinho, pessoal. Minha câmera caiu aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo. Tá, tá fazendo o scan aqui para ver o que aconteceu, mas já ela volta, tá, pessoal? Vamos continuar então. Dá tempo de mais uma pessoa aí. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Mm, My name is Leandro Pimenta de Mello. I'm 36 years old. I'm a loader operator, harvest operator, forwarder, and excavator e backhoe. Hum, And I'm a heavy machine operator about 3 years. It's a alright. pleasure to me stay here in this moment to talk with you. Whoa, what a great job. Great job. Excelente. Congratulations. Thank you. É isso que eu vou esperar de vocês durante o curso, tá, gente? Eu vou esperar que vocês participem. Quando eu abrir esse espaço aqui para vocês falarem, falem. Ah, professor, mas meu inglês não é muito bom ainda. Não tem problema, porque ninguém nasceu sabendo. E se seu inglês fosse bom demais, você não estaria aqui comigo, né? Então, é isso. O restante de vocês, eu vou mandar o material lá no grupo, um material que é sobre se apresentar, tá? E quem não pôde se apresentar ao vivo aqui durante a aula, eu quero que mande um áudio lá no grupo, tá? Então esse é o primeiro homework de todos. Eu quero que vocês mandem pra gente um áudio com a apresentação de vocês, seguindo o passo a passo que eu mostrei, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o curso, tá, pessoal? Esse aqui é o puxão de orelha, o puxão de orelha antecipado, né, que eu gosto de falar. Que é a explicação de alguns pontos cruciais aqui, tá? Nosso curso tem como objetivo preparar o aluno para a entrevista, mostrando possíveis perguntas e as melhores formas de responder às mesmas, bem como nutrir o vocabulário para gerar uma resposta coesa, clara, de forma objetiva. Estamos aqui para guiar o aluno para que consiga tirar o máximo proveito da entrevista, portanto, não encorajamos respostas decoradas e nem roteiros. Já começa aí. Ah, professor, mas você, durante a apostila ali, eu vi que tem várias ali listinhas para eu escrever respostas de perguntas, tem várias perguntas para responder. Você vai passar vários homeworks de responder perguntas.
Como assim não recomenda a resposta decorada? Então, gente, você responder a mesma pergunta várias vezes não quer dizer que você tem que responder essa mesma pergunta sempre da mesma forma, correto? Você tem que ter mais de uma forma de responder a pergunta. Então, a gente vai responder a mesma pergunta várias vezes. Mas eu não quero que vocês respondam ela sempre do mesmo jeito. Sempre trazendo a mesma informação, mas não do mesmo jeito. Porque não existe só uma forma de falar a mesma coisa. Existem várias formas de dizer a mesma coisa, tá? Então, aqui não é roteiro, é para vocês terem um norte, tá? O objetivo das possíveis perguntas e sugestões de resposta é somente preparar o aluno para que responda de forma natural as perguntas contidas aqui e ou quaisquer outras que venham a ser feitas durante a entrevista, tá, gente? Porque, infelizmente, gente, não tem como eu catalogar todas as perguntas que é possível eles fazerem para vocês. Eu pego as mais prováveis, mas é às vezes, não, estudei tanto tal pergunta e ela não caiu. Ou então, veio uma pergunta que a gente não tinha no curso. Não tem jeito, gente. Não tem como a gente prever 100% o que vai acontecer na entrevista, tá? A entrevista é uma conversa. Então, por exemplo, você não se preparou para responder sobre um curso que você fez. Mas o entrevistador se interessou no curso e começou a perguntar sobre ele. Isso não tem como eu adivinhar que isso vai acontecer. Não tem como eu colocar isso na apostila para vocês. Então, vocês têm que estar prontos para outras perguntas também. Tá? O que a gente pega aqui são as principais, as mais comuns, tá? As que acontecem com frequência. Vamos lá. Tá. Para tal objetivo ser alcançado, recomendamos que o aluno faça uso de todo o material disponibilizado pela escola, também como a participação ativa das aulas teóricas e práticas. Como assim o uso do material, pessoal? A gente tem a apostila. Na apostila, vocês vão ver, por exemplo, a gente trabalha uma lista de vocabulários específico. Trabalhou uma lista de vocabulário ali. Aí na apostila tem um QR Code. O QR Code está ali para eu ler, tá? Ele não está ali de enfeite, ele está ali para eu ler. Por quê? Eu estudei o vocabulário, depois eu vou lá, bato a câmera do telefone no QR Code, vai abrir um game com esse vocabulário. Que é para quê? Para me ajudar a decorar, para me ajudar a lembrar desse vocabulário. Tá? Então, aí na hora que você for responder uma pergunta lá na entrevista de emprego, você precisar falar, por exemplo, nossa, eu queria falar que eu sou proativo, mas eu não lembro como é que fala isso em inglês. Pois é, mas se tivesse feito o game, que estava logo depois da lista de vocabulário, você lembraria, tá? Então, é esse tipo de coisinha que trava a gente, porque às vezes a gente fica buscando a palavra e não lembra dela. Aí lá na entrevista, se isso acontecer, o que que acontece? Eu travo, acabou, né? Travo com força. Então, assim, é importante. É importante vocês utilizarem ali os recursos que tem na apostila. Outro ponto também que é interessante é que a gente não tem uma apostila só, são duas. Para quem tem dificuldade no inglês, tem uma apostila bônus, que é a Job Interview Express. Ela ensina passo a passo a montar uma resposta ali, tem algumas expressões úteis, tem várias coisas. Ela também tem áudios, tá? Então, utilizar essa apostila também é interessante. Como que eu chego nessa apostila, teacher? Na apostila principal vai ter uma área lá para links de estudo e prática, que é uma página só de QR Codes, com links para materiais de estudo, para prática, e lá tem um link para apostila Express também, caso você esteja tendo dificuldade em inglês, tá? Que essa apostila Express a gente não trabalha ela durante o curso, tá? A gente não trabalha ela durante o curso. Ela serve como um material de apoio, tá? E vocês têm direito a adquirir o curso e já têm direito a ela, tá? Bom, aqui a gente tá. Aqui eu tô mostrando um pouco dos feedbacks que a gente já teve aí, né, nos cursos passados, tá? Isso aqui é a parte, a gente, é a parte mais gostosa que tem, é receber esses feedbacks e depois também, depois que os alunos fazem a entrevista, eu receber ali o feedback dele pós-entrevista, isso deixa a gente feliz demais, tá, gente? Aí tem mais alguns.
Bom, eu vou mostrar os dois vídeos para vocês que são de alunos que fizeram aí com a gente o curso de Job Interview e mandaram super bem. Tá, esse aqui é o Erwin, ele é da Venezuela, mas ele fez o curso com a gente. E Erwin já tá lá no Canadá, tá? Vamos lá então. Deixa eu só compartilhar o áudio aqui. Agora vai. Hola, soy Erwin Caldera y hace poco recibí una oferta de trabajo de un empleador canadiense. Quería contarte mi experiencia y todo lo que significó este gran esfuerzo. En ViviWay English for You contamos con los mejores profesionales y la más calificada experiencia para hacer realidad el sueño de llegar a Canadá junto a tu familia. No dudes en contactarnos y te daremos la mejor asesoría para prepararte para tu entrevista y enfrentar con éxito los desafíos de lograr esta oferta de trabajo. Atrévete a hacer realidad tus sueños de vivir en Canadá junto a tu familia. Con Vivi English Way Academy, el idioma deja de ser una barrera y se convierte en un puente hacia tu éxito. Alright, esse aí foi o Erwin Caldeira. E agora Nossa, e temos. ele tá muito feliz lá, viu? Ele tá. De Nossa, eu vez em converso quando ele com manda ele de vez em mensagem. quando. De vez em quando ele Nossa, manda as mensagens. tem o Igor também. Uhum. Nossa, o Igor fala, nossa, em um ano meu inglês transformou, passou na entrevista, já tá lá. Agora a esposa dele tá indo também. É muito legal ver as O histórias. Marcos, o Marcos esse ano ele vai também. O Marcos já conseguiu, né? Ele também vai esse ano. Sim, E o Marcos passou de primeira na nossa, entrevista, gente. Primeira entrevista que ele fez, ele passou. Foi de primeira. primeira. Tem o Joel só não vai Uhum. para o Canadá, mas vai para Singapura. Então, assim, a gente só está colecionando O essas boas Ercílio, histórias o aqui. Ercílio deu problema na primeira empresa que ele fez a entrevista, mas ele já vai fazer outra e tem uma empresa já de turismo que está querendo contratar ele para mecânico de ônibus lá. Então, Ah, assim, verdade, verdade. Não foi um problema, é porque ele focou muito na parte elétrica uhum. do entendimento e faltou um pouco mais daquela parte mecânica. Mas que ele falou Ai, assim, ai, teacher, deveria ter falado as duas com uhum. ênfase. Foi só isso. Aí, gente, é um dos pontos que eu peguei com vocês aqui há pouco tempo, né? Tomar cuidado com o overqualified, né? Porque também pode dar problema. E É que esse às vezes a aqui. pessoa quer colocar um monte de coisas, Uhum. mas às vezes a vaga dela ela é técnica. Então, assim, começa ali por baixo, igual às vezes teve um operador de máquinas florestais que tinha feito direito, ele colocou isso no currículo dele. Eu falei assim, não, vamos tirar que você fez direito, porque isso aqui não está ligando com a É. vaga. É o que eu É gosto um de falar pro conhecimento que a pessoal. gente tira, mas... Eu gosto de falar pro Oi? pessoal o seguinte: a vaga não é para doutor, não digo que tem doutorado, né? Exatamente. Ah, se perguntar, você fala, mas o seu foco, se você vai para uma área técnica, você não vai ficar falando de supervisão. Uhum. Então, você vai para a área técnica, você vai ser contratado para realizar tarefas técnicas. Então, foque a sua experiência, seus exemplos na vaga que você pretende. Esse aqui temos mais outro agora, que é o do Gênesis, né? Do Gênesis. O Gênesis já tem bastante tempo já desse vídeo dele. Friends, estamos chegando aqui no final das Magda. entrevistas em Ipatinga e eu trouxe um friend aqui para falar com vocês, que ele acabou de sair da entrevista. Hello guys, how are you? Gênesis, conte pra gente como foi sua experiência. Olha, meu filho, a experiência foi surpreendente. Tudo aquilo que o curso da ViviWay com o Tite acabou nos passou lá sobre as possíveis questions, foi o que caiu. Tranquilizou demais, deu aquela paz, aquela calma, porque você já vinha catequizando aquilo ali, porque vale muito a pena o curso do ViviWay. Não estou falando que estou do lado dela, porque realmente me ajudou muito, e se eu conseguir ter um bom resultado hoje, graças a Deus e ao curso da ViviWay. E o Rafael já falou que você arrasou. Ele falou que dos motoristas não teve ninguém melhor do que eu, graças a Deus. A Deus, com certeza, primeiríssimo, eu até repeti aqui, viu, gente?
mas é graças a ele, Amém. graças ao seu esforço, graças à sua esposa que está gravando esse vídeo, que veio te apoiar, viu, gente? A família, ela é o alicerce, Com certeza. tá? Então, assim como gêmeos, acredite, gente, tô toda arrepiada. Acredite em vocês, que vocês vão ter a oportunidade de vocês. E aí eu espero pra gente fazer um grande churrasco da grande família no Canadá. E começar o curso do IELTS com você amanhã. Show de bola, gente. Tamo Demorou. Então, ó, bye bye, see ya. Ai, foi Alright. muito legal ter gravado esse vídeo com o Gênesis, porque ele já estava falando, gente, aquilo ali um tempão. Eu falei assim, não vou perder a chance. Ô, Gênesis, vem cá, grava um vídeo para mim, então. Mas, gente, olha, eu que agradeço, Titia Cadu, eu que agradeço a sua presença, eu agradeço a presença de todos que ficaram aqui conosco. Lembre-se, esse curso do Job Interview, ele é gravado. Ele é ao vivo, mas as aulas ficam gravadas, que a gente tem muito aluno que pega turno, então nós vamos ficar juntos aí por 6 semanas. Então, se um dia ou outro você não estiver na aula, você vai ter a oportunidade de assistir essa aula depois. E lembrando, pessoal, nosso valor promocional de pré-venda vai até amanhã. Então, é só me dar um oi hoje, mesmo que a gente vá conversando amanhã, mas isso já garante a sua vaga no nosso grupo oficial. Quarta-feira, né, teacher? O teacher volta, aí já vai ser 1 hora e meia de aula, teoria, prática, e vai dar tudo certo. Então, assim, pessoal, eu aguardo vocês. Não deixem, assim, para a última hora. A gente vê muita gente assim, não vou fazer, não, porque eu nem sei se eu vou ser chamado, mas aí é chamado. Só que é chamado ali 3, 4 dias antes da entrevista. Não tem como fazer milagre, gente. A gente tem que ir se preparando, já pôr na nossa energia e foco que vai dar certo, eu vou ser chamado, para que você atraia essa energia até você e você vai ser chamado, né? Então, assim, qualquer coisa, se vocês precisarem de minha ajuda, se precisar que eu dê uma vista ali no seu currículo para ver se está de acordo, pode ficar tranquilo que eu vou falar, olha, está de acordo, olha, aqui tem como melhorar essa parte, porque às vezes muitas pessoas não são convidadas porque o currículo não está de acordo, né? Olha para você ver a preocupação deles, eles têm até um workshop lá no site explicando como montar um bom currículo. Só que a gente sabe que a vida é corrida, às vezes a pessoa não tem muito tato ali com a tecnologia, então é por isso que a gente está aqui mesmo para ajudar você a fluir aí na sua carreira aí no Canadá. Teacher, thank you very much. Guys, vou tirar uma fotinha aqui, gente, rapidinho, que eu sempre faço a fotinha no final de aula. Então, quem puder, quem quiser, né? Só dá um sorrisinho aí para mim. Olha aí. Ah, que lindo. Aí, ó, peraí que apareceu mais gente. Aí. Então, guys, thank you very much. Me dê um oi lá para quarta-feira a gente já começar com tudo, beleza? Thanks, teacher. Isso aí, Guys, galera. see Espero you. todos vocês lá quarta-feira. Bye bye. Have a good night, everybody. Have a good night. Bye bye, everyone. See you on Wednesday. Bye. Good night. Hello, good Ah, night. see ya. Good night.